A nossa segunda aula, atualização de transporte coletivo. Continuamos com o tema de legislação de trânsito, sinalização de trânsito, aula 2. A sinalização é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir a utilização adequada desta, possibilitando melhor fluidez do tráfego e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Então, esse aqui é o conceito sobre a sinalização de trânsito. Estaremos falando sobre a sinalização vertical, horizontal, sinalização auxiliar de obras, sinalização semafórica ou luminosa, sinalização sonora e gestos do agente do condutor. E observem que todos esses tipos de sinalização fazem parte de um conjunto de sinais, né? Que são colocados, são pintados, são fixados na via pública, né? Para então garantir essa utilização adequada. Eles se comunicam com o seu usuário, com o condutor, com o pedestre, né? Garantindo então essa melhor fluidez e maior segurança, né, tanto dos veículos quanto pedestres que circulam na via. Então, como nós dissemos, os tipos de sinalização: sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização auxiliar ou também chamada de obras, sinalização semafórica ou luminosa, sinalização sonora e gestos do agente e do condutor. São 6 tipos de sinalização. Essas sinalizações nós já vimos, adentramos, aprofundamos, conversamos, ensinamos no curso de formação. Então, no curso de atualização, somente vamos rever esses conceitos da sinalização e de seus tipos. Antes de falarmos sobre sinalização, é importante falarmos sobre a ordem de prevalência da sinalização. E o que é ordem de prevalência? A ordem é uma sequência de qual é a lei, a ordem, o regramento que manda no outro. Qual regramento está acima do outro. E a partir daí nós temos então 4 regramentos, né? Que são as ordens do agente de fiscalização de trânsito, os comandos do semáforo, a sinalização vertical, horizontal e auxiliar e as regras e normas de circulação. E a partir daí a gente estipula então essa ordem de prevalência, que sabemos que a primeira ordem, né, quem manda mais, vamos dizer assim, né, quem prevalece sobre as outras são as ordens do agente de fiscalização de trânsito. Logo abaixo, os comandos do semáforo. Logo abaixo, a sinalização vertical, horizontal, auxiliar. E, por fim, as regras e normas de circulação. Então, vamos dar um exemplo claro para que a gente entenda bem esse conceito. Vamos imaginar, então, que nós estamos numa rotatória e essa rotatória ela não tem sinalização. Sabemos que, pelas regras e normas de circulação, essa rotatória, quem tem a preferência, né, é quem está nela, certo? Muito bem, porque ela não tem sinalização. Uma vez colocada a sinalização nessa rotatória, a sinalização prevalece sobre essa regra. Vamos dar um exemplo. Imagine então que nessa rotatória coloca-se uma placa de regulamentação de parada obrigatória e uma sinalização horizontal, né, escrito ali uma faixa de retenção e a escrita pare, né? A legenda pare, e é colocado na rotatória, não em quem vai entrar na rotatória. Pois bem, no momento que se faz isso, quem vai parar é quem está nela. Quem tem a preferência, não é verdade? É quem está fora dela. Tudo bem? Ok? Então, inverteu-se aí a preferência devido à sinalização que foi colocada. A partir daí, imaginemos que nessa mesma rotatória, devido ao grande fluxo de veículos, foi colocado um semáforo. A partir daí, quem que vai ter a preferência? Quem o semáforo estiver no foco verde. Então aí já mudou essa preferência vai ser alternada, sendo comandado pela ordem do semáforo. Então aí já não é mais
A preferência de quem está nela ou a preferência de quem vai entrar nela. Agora a preferência é de quem o semáforo mandar. Uma hora vai ser de uma hora vai ser do outro. Então a gente observa que o semáforo ele tem prevalência sobre a sinalização e ele também tem prevalência sobre as regras. Mas por fim, imaginemos que tem ali um agente de fiscalização de trânsito e esse agente está dando uma ordem para que o motorista, o veículo que está ali parado no sinal vermelho, ele siga em frente. Você vai obedecer o agente, você deixa de obedecer o semáforo e segue destino, porque é o agente que está mandando. O que significa que quem tem a prevalência sobre todas as ordens é o agente de fiscalização. Então aí, muito bem exemplificado, a ordem então de quem manda em quem prevalece sobre quem. Em primeiro lugar, as ordens do agente. Segundo, comandos do semáforo. Terceiro, sinalização vertical e horizontal auxiliar. E, por fim, regras e normas de circulação. Tudo bem, pessoal? Seguindo, então, vamos começar falando agora sobre os tipos de sinalização, começando com a sinalização vertical. A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos, colocados, é o sinônimo de apostos, sinais colocados sobre placas, fixados sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado, então ou estão ao lado da via ou estão suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou momentâneo. Por exemplo, imaginemos num cruzamento, uma placa vertical ali de regulamentação dizendo parada obrigatória. Ela vai ficar ali para a vida toda, então permanente. Ou momentâneo, por exemplo, uma placa de advertência de obras. Ela vai ficar ali somente enquanto existir a obra. Uma hora a obra acabou, retira-se aquela placa. Então, por isso que ela também tem caráter momentâneo. E essas placas, elas transmitem essas informações, essas mensagens, mediante símbolos e ou legendas, pré-estabelecidas e legalmente instituídas. Tudo bem? Símbolos, vamos dar um exemplo de símbolo. A placa de proibido ultrapassar, que são aqueles dois carrinhos e uma diagonal falando que é proibido, Aquele desenho dos dois carrinhos é o símbolo, Cada um daqueles significa um símbolo. Um ao lado do outro significa ali que eles estão um ultrapassando o outro. Então, ele transmite aquele símbolo e tem um entendimento. Já a legenda é o escrito. Então, parada obrigatória está escrito lá, pare. E aí você lê aquele termo, E aí é uma legenda. Ou então, estacionamento regulamentado é aquele E, que significa estacionamento. Então é uma legenda também. Onde tem letra é legenda, onde tem desenho é símbolo. Tudo bem? Muito bem, seguimos então. A sinalização vertical, ela se subdivide, em três, que é a de regulamentação, advertência e indicação. Vamos ver aqui. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados. Já falamos sobre isso. De modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de regulamentação, advertência e indicação. Observem que no texto ele traz ali os objetivos da sinalização vertical e quando a gente lê os objetivos, a gente já observa uma divisão dos tipos. Então, quando ele fala assim, de modo a aumentar a segurança, esse objetivo está ligado às placas de advertência. Porque as placas de advertência, elas têm a finalidade de aumentar a segurança de quem está dirigindo na via. Já quando ele fala ordenar os fluxos de tráfego, esse objetivo está diretamente ligado às placas de regulamentação, porque são as placas de regulamentação que ordenam os fluxos. Aqui é proibido virar, aqui você é obrigado a seguir em frente, aqui é proibido estacionar, aqui é obrigado a parar, aqui é proibido ultrapassar. Então, essas proibições, essas obrigações acabam por ordenar os fluxos de tráfego. Por isso, então, esse objetivo está ligado à placa de regulamentação. E, por fim, orientar os usuários da via, que nada mais é do que o objetivo das placas de indicação ou indicativas.
né, que orientam os usuários. Então, eles orientam onde eu vou entrar, qual é a cidade, quilometragem que eu me encontro, locais de interesse, certo? Então, as placas de indicação nada mais são do que orientações ao longo do trajeto, ao longo da via, direcionando este condutor. Então, vamos repetir ali os 3 objetivos. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo, aí vem, a aumentar a segurança, placas de advertência, a ordenar os fluxos de tráfego, placas de regulamentação, e orientar os usuários da via, placas de indicação. Tudo bem? Então, o próprio conceito da sinalização vertical já o subdivide nos tipos de sinalização que nós veremos aqui: regulamentação, advertência e indicação. Objetivo conforme o tipo de placa. Vamos ver agora então tipos de sinalização. Regulamentação: regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições no uso das vias. O próprio nome regulamentação, né, já é um substantivo já derivado do verbo regulamentar. E ele regulamenta o quê? Obrigações, o que eu sou obrigado a fazer. Limitações, os limites de veículo. Proibições, o que eu não posso fazer. E ou restrições, também as restrições de trânsito, ok? No uso das vias. Já as placas de advertência, advertir, o próprio nome também já leva ao verbo advertir, os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestre. No momento que eu sou advertido, sou alertado sobre essas condições com potencial risco, o que me cabe? Diminuir a velocidade, redobrar a atenção, e aí isso vai me trazer uma segurança. Tanto é que no conceito anterior, do slide anterior, nós falamos que as placas de advertência estão ligadas a dar segurança ao condutor, ao usuário. E por fim, as placas de indicação: indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e informar mensagens educativas para ajudar o condutor em seu deslocamento. Então também já dissemos, né? Orientar, indicar, informar, tudo bem? Então são os pontos de interesse, os pontos de serviço, mensagens educativas para ajudar esse condutor em seu deslocamento. São os 3 tipos de sinalização vertical. Muito bem. Vamos então à definição específica da sinalização de regulamentação. A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. É importante dizer que, pelo fato das placas de regulamentação, da sinalização de regulamentação regulamentar, o fato dela regulamentar significa que, se eu desobedecer o que ele está regulamentando, eu estou cometendo uma infração. E sabemos que toda infração tem como consequência penalidade. Muito bem, seguindo. As formas e cores dessa sinalização. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular e as cores são vermelha, preta e branca. Joia? Então, a borda vermelha, o fundo branco e a legenda ou símbolo preto. Porém, existem 2 exceções. A parada obrigatória, como já dissemos, que ela tem 8 lados, né? A forma dela é octogonal, com a legenda branca, fundo vermelho, borda interna branca, borda externa vermelha. E a placa R2 dê a preferência, que é um triângulo de cabeça para baixo com a borda vermelha, fundo branco. A implantação e a validade da sinalização de regulamentação. A maioria das placas de regulamentação tem validade no ponto em que está fixada ou a partir deste ponto, certo? Então, um exemplo. A placa de parada obrigatória, ela tem validade no ponto em que está fixada. Eu só vou parar ali. Passei daquele ponto, já não preciso mais parar, certo? Ou a partir deste ponto, placa de velocidade limitada, né? Então, quando eu passo por uma placa de regulamentação da velocidade, ela está me dizendo que a partir daquele momento a velocidade é 30 km por hora, ou 40 km por hora, ou 80 km por hora.
Mas é a partir daquele momento. E eu vou imprimir a velocidade do meu veículo a partir dali até eu encontrar outra placa que vai me dizer se eu tenho que aumentar, se eu posso aumentar ou se eu tenho que diminuir mais ainda a velocidade. Outras placas têm sua validade na face de quadras onde estão implantadas. Por exemplo, proibido estacionar ou proibido parar e estacionar. Não há necessidade de ter a pintura horizontal na cor amarela. Se tem uma placa fixada numa face de quadra e está dizendo que é proibido parar ou proibido estacionar e parar, ou melhor, proibido estacionar ou proibido parar e estacionar, naquela quadra é proibido, certo? Tem pessoas que falam assim, eu estou vendo aqui a placa, mas não está pintado de amarelo, o chão, né, o meio fio. Então quer dizer que não terminaram aqui a sinalização ainda, então eu vou estacionar aqui ou eu vou parar aqui. Não, tá? Se só tem a placa e não tem a pintura, a sinalização horizontal significa que toda aquela face de quadra é proibido. A ordem vale para ali toda a face de quadra. Ou vinculadas à sinalização horizontal ou às informações complementares. Aí sim vem, né? Então, a sinalização horizontal, onde vai a pintura, né? Pode ser branca, pode ser amarela, ou as informações complementares, né? Como já vimos, por exemplo, placa de proibido ultrapassagem. E aí tem uma seta e está escrito assim, início. E lá depois na frente está escrito término. E observe que não tem a linha contínua amarela pintada ali separando as faixas contrárias, certo? Só está escrito proibido ultrapassagem. Início, proibido ultrapassagem, término. Ok? Então não tem a obrigatoriedade da sinalização horizontal. Ok? Mas tem que trazer as informações complementares na placa. Aí vamos falar então da placa de advertência, sinalização de advertência. A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. Já falamos sobre isso. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança de trânsito. Também já comentamos sobre esse conceito. Formas e cores. A forma da sinalização de advertência é quadrada, sendo uma das diagonais posicionada verticalmente e as cores são amarela e preta. Então vamos ver aqui as imagens. Nós temos então a forma quadrada com as diagonais para baixo, né? Uma das diagonais para baixo. Em uma tem a legenda, na outra tem o símbolo, fundo amarelo, legenda o símbolo preto, borda preta. Constituem exceção quanto à forma os sinais. Vamos lá. E não é só quanto à forma, quanto às cores também. Vamos lá. A26A, sentido único, essa placa é aquela primeira ali com uma seta só para o lado direito e ela é na forma retangular. A26B, sentido duplo, é aquela que tem a seta para os dois lados, também ela tem a forma retangular, por isso que a forma dela é diferente. Cruz de Santo André, ela tem a forma de uma cruz, por isso também que ela é exceção. Semáforo à frente já é uma exceção de cor, né? Porque além do amarelo e do preto, nós temos a cor vermelha e a cor verde, simbolizando ali o semáforo. E por fim, a placa de obras, a 24, que é na cor laranja, pelo fato dela ser diferenciada para dar a ideia de temporariedade. Então, terminou ali a obra, retira-se a placa. Implantação e validade da advertência. Devem ser fixadas antes dos locais que requerem a atenção dos usuários de maneira que tenham tempo para percebê-la, compreender a mensagem e reagir de forma adequada à situação. É lógico que a placa de advertência é diferente da placa de regulamentação no sentido de fixação, porque ela deve estar antes do obstáculo. Ela tem que dar ao condutor o tempo suficiente para que ele observe a placa, entenda o significado e tome a decisão e haja.
freando o veículo, diminuindo a velocidade e redobrando a atenção, para que quando ele chegue na situação que a placa informa, ele já chegue com a velocidade reduzida. Então é feito um cálculo pelos engenheiros de trânsito para colocar essas placas antes do local de situação, ok? Muito bem, placas de indicação. A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário. As formas e as cores dessas sinalizações, ou dessa sinalização, dessas placas. As placas de indicação ou indicativas possuem formatos distintos, sendo mais comuns os retangulares ou quadrados. As cores utilizadas são diversas: branca, preta, azul, verde, amarela e marrom. As placas são compostas pelos seguintes elementos. Ali na imagem dá para a gente ver, né? Símbolo, orla externa, orla interna, tarja, seta, legenda, diagrama, pictograma, ok? Muito bem. A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos. Identificação, que são as placas que identificam locais, vias, pontos de interesse, né? Orientação de destino, são placas, em sua maioria, com setas que mostram para onde que eu tenho que ir, entradas, locais que eu preciso entrar ali, saída tal, ou siga em frente. Educativas, que têm mensagens educativas. De serviços auxiliares, que vão informar ao usuário, por exemplo, local de estacionamento, de posto de combustível, de banheiro, de oficina mecânica, de restaurante, entre outros. De atrativos turísticos, que vão trazer informação ao usuário locais de interesse de turistas, né, de atrativos turísticos, grutas, museu. Essas placas elas são colocadas tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais, ao lado, né, ali nas rodovias. Então, praias, né, grutas, rios, entre outros pontos turísticos. E, por fim, postos de fiscalização, né, que são os postos da Polícia Rodoviária Federal, do ICMS, né, para a observação da fiscalização de determinadas situações dos veículos, ok? Vocês podem me perguntar, as placas de pedágio, né? Elas fazem grupo das placas de identificação, letra A lá em cima, tá? Porque no pedágio não há fiscalização. Ali é um local somente de pagamento do pedágio para utilização da via. Então essas placas de pedágio elas são classificadas ali, fazem parte das placas de identificação, letra A. Seguimos sinalização horizontal. Então terminamos aqui a sinalização vertical, uma passagem rápida, né? Não vamos estudar as placas uma por uma, isso foi no curso de formação e quando você também tirou a sua habilitação, né? Aqui é só uma relembrada, vamos dizer assim, né? Então partimos agora já para a sinalização horizontal. A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias, tanto condutores quanto pedestres, adotarem comportamentos adequados de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenando, canalizando e orientando os fluxos de tráfego. Da mesma maneira que a sinalização vertical, ela também tem essas funções, como nós já dissemos a vocês, né? Porém, são compostas de marcas no pavimento da via. Essa é a diferença, porque as verticais, elas são apostas, são colocadas ao lado ou suspensas. Já a horizontal é colocada marcando a pista, são marcas viárias, né? Então, são pintadas na pista de rolamento. Formas. A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias. Vamos ver o padrão de formas. Primeira forma
é a contínua, correspondente às linhas sem interrupção aplicadas em trecho específico de pista. Nós trouxemos aqui a vocês a imagem, então, pessoal, não tem segredo. São as linhas que não têm interrupção, certo? São contínuas e são pintadas aí tanto transversalmente como longitudinalmente a pista. Falaremos disso daqui a pouco. Tracejada ou seccionada. O que seria? Corresponde às linhas interrompidas aplicadas em cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço. Então observem na imagem que elas são pintadas obedecendo ali um espaçamento entre elas, por isso são chamadas de tracejada ou seccionada. Setas, símbolos e legendas correspondem às informações representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente. Então, em cima nós temos as setas, a imagem do meio ali nós temos um símbolo, símbolo da saúde, e abaixo, a imagem, né, de baixo, nós temos ali a legenda, né, escola devagar. Cores. A sinalização horizontal é constituída por combinações de cores que definem diversas situações no trânsito. Vamos ver o padrão de cores. Branco. Separar movimentos veiculares de mesmo sentido. Quando eu chego em uma via e eu olho para a pista, e a pista ela é pintada, as linhas tracejadas ou as seccionadas ou contínuas são pintadas na cor branca, significa que ali, naquela pista, o fluxo de veículos é só um. Não existem fluxos contrários. Não é uma pista de mão dupla, é uma pista de mão única. Ou ela vai para a direita ou ela vai para a esquerda. É o que está falando. Então a cor branca, ela separa movimentos no mesmo sentido. Tudo bem? Segunda função, regulamentar faixas de travessias de pedestre. Sabemos que todas as faixas de pedestre são pintadas na cor branca. Terceiro, regulamentar linha de transposição e ultrapassagem. Sabemos que quando eu vou fazer uma transposição de faixa ou uma ultrapassagem e a linha for na cor branca, significa que eu estou numa via de mesmo sentido. Então, ao realizar essa ultrapassagem ou essa transposição de faixa, sabendo que eu estou numa via de mão única, necessariamente eu não tenho uma obrigação de me preocupar se vem algum carro, algum veículo na contramão. A minha preocupação maior é olhar para o retrovisor, observando se não vem um veículo na minha retaguarda, para que eu possa ultrapassar o veículo da frente. Inscrever setas, símbolos e legendas. Então todas as setas, todos os símbolos e legendas são pintados na cor branca. Delimitar trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais. Os veículos especiais, eles têm locais específicos para seu estacionamento. Por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, veículos de transporte escolar, veículos de emergência, entre outros, né? Até os nossos próprios veículos, quando estamos ali, por exemplo, numa situação que há o estacionamento regulamentado, que é o estacionamento rotativo. Então, esses locais, eles são pintados na cor branca, delimitando o espaço para o estacionamento do veículo. Ok? Então, quando o estacionamento é regulamentado, ele é pintado na cor branca. Por exemplo, um outro exemplo é táxi. O local dos táxis onde eles estacionam é delimitado na cor branca. Moto, né? Estacionamento de motocicletas. Então, também ele é delimitado toda aquela área na cor branca e ali é um estacionamento exclusivo para motocicletas. Demarcar linha de retenção e linha de preferência. Então, tanto a linha de retenção ela é na cor branca,
né? A linha de retenção ela é utilizada ali como referência no cruzamento que possui o semáforo, é o limite onde meu veículo deve parar, e também nas paradas obrigatórias ali com a placa vertical R1. Também é pintado a linha de referência, né? A linha de retenção como referência para a parada, a imobilização do meu veículo. E a linha de preferência, diferente da linha de retenção, ela é tracejada, a linha de retenção é contínua. A linha de preferência ela é tracejada e também ela fica colocada onde tem uma placa de R2, dê a preferência. Então ela é pintada ali também e serve como referência para que eu, no caso de vir um veículo, eu parar ali. No caso de não vir nenhum, eu já posso seguir. E por fim, delimitar áreas de circulação. As áreas de circulação, pessoal, nada mais são do que as faixas de trânsito. Alguns chamam faixas de rolamento, né? Mas o CTB ele traz o conceito de faixa de trânsito. E a partir daí, o meu veículo ele deve ocupar um espaço delimitado entre essas faixas. E eu não posso ficar, como usamos um termo muito comum, comendo faixa. Então eu coloco meu veículo ali dentro daquela área de circulação e eu sigo ali obedecendo o trajeto, ok? Esse trajeto ele pode ser definido por linha seccionada, uma vez que, sendo linha seccionada, eu posso realizar a mudança de faixa, né, a transposição de faixa, ou contínua, me proibindo de mudar de faixa, mesmo sendo branca, tá, pessoal? Mesmo sendo branca. Continuando, linha amarela, né? Cor amarela, sinalização amarela. Para que serve a cor amarela na sinalização horizontal? Primeiro, separar movimentos veiculares de fluxos opostos. Como nós dissemos anteriormente, se uma via está pintada de branco, significa que ali é uma via de mão única. Já se for pintado de amarelo, é uma via de mão dupla. Então ali naquela via, aquela via possui fluxos opostos. Tem veículos vindo da esquerda para a direita e tem veículos vindo da direita para a esquerda. Então, se eu sou um pedestre e vou atravessar a via, a rua, a pista, eu tenho que olhar para os dois lados. Olha o tanto de informação que só a pintura me traz. Segundo, regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral. Da mesma maneira também que a branca regulamenta a ultrapassagem e o deslocamento lateral, a amarela também. De que forma? Se eu estou numa via e está pintado ali de tracejado na cor amarela e eu vou realizar uma ultrapassagem, aí o que acontece? Eu tenho que olhar para frente e para trás no meu espelho retrovisor. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa ordenação, essa cor já me informa, já me encarrega de deveres preventivos quando da condução. Então, na pintura branca, eu não me preocupo em olhar para frente se eu vou ultrapassar um veículo. Eu só vou olhar para trás para ver se não vem nenhum atrás de mim, já realizando a ultrapassagem. Agora, na linha amarela, no momento que eu vou ultrapassar o veículo que está à minha frente, eu vou entrar na contramão. Então aí eu não posso só olhar para trás, eu tenho que olhar para frente para ver se não vem nenhum veículo contrário a mim. Então o risco de uma ultrapassagem, quando a pintura está amarela, é maior, porque vem veículos contrários ao meu deslocamento. Olha a importância então do significado da cor amarela e da cor branca. Delimitar espaços proibidos para estacionamento ou parada. Então, alguns locais são proibidos de parada ou estacionamento, né? São delimitados pelas placas, como nós já dissemos a vocês na sinalização vertical. Porém, né, podem ser pintados de amarelo ali para delimitar o espaço. O regramento está na placa, porém o limite está na sinalização horizontal. Lembrando que, caso não haja sinalização horizontal, como já dissemos, a placa de proibido estacionar e parar vale para toda a face de quadra, ou então com uma informação complementar na própria placa. Agora, tendo a pintura, aí eu vou obedecer o limite da pintura horizontal. Tudo bem? E por fim,
demarcar obstáculos transversais à pista, né? Que são as lombadas, ou chamado também de saliência. Então todas elas são pintadas de amarelo. Um detalhe importante sobre a questão da proibição de estacionamento e parada: o único lugar que não há necessidade de placa, que somente a pintura amarela já regulamenta, são os locais de parada, estacionamento de transporte público coletivo. Joia? Tudo bem? Então, os veículos que realizam o transporte público coletivo, tá? Então são esses transportes dentro da cidade, né? Dentro do centro urbano, né? Transporte público, importante falar isso, transporte público coletivo, né? Então eles não há obrigatoriedade de ter a placa ali dizendo que é proibido estacionar ou parar, tá? É só a linha amarela que regulamenta. E um detalhe mais importante, prestem muita atenção nisso. O condutor pode parar o veículo. Essa sinalização no local ali de parada do veículo transporte público coletivo, né, ele proíbe somente o estacionamento de outros veículos. Agora, os veículos podem parar. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Imagine que eu estou saindo, estou da faculdade, e estou com meu veículo e estou dando carona para um colega. E ele pediu assim, me leve ali até o ponto de ônibus, né? Que é como a gente chama, né? O ponto ali de embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo. E aí eu levo ele lá no ponto de ônibus. Eu posso parar no ponto para ele desembarcar. Me é permitido. Não há legislação que me proíba. E às vezes nós observamos veículos desembarcando pessoas, né? Deu uma carona ali para a pessoa, vai descer ali no ponto de ônibus. Chega o ônibus do transporte coletivo, o que o motorista faz por desconhecimento da lei? Buzina, joga luz alta para o veículo que está desembarcando ou embarcando alguém. Tudo bem? É lógico, né, que se há o bom senso, lembrando que a parada, né, que é o que pode realizar, é o tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, e somente isso. Então não pode ficar enrolando ali, né, o motorista do veículo, né, pequeno ali, o de passageiros ali, né? Ele não pode ficar enrolando ali a pessoa descendo, tá? Então chegou, desceu e saiu. Porque ali, vamos dizer assim, é um local específico, né, destinado ao transporte público coletivo, ok? Mas, pela lei, é autorizado o condutor parar. Ele não pode estacionar. E, novamente, lembro, parar, tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros, ok? Vamos seguir. Cor vermelha, para que serve, pessoal? Para duas coisas: demarcar ciclovias e ciclofaixas e inscrever símbolo cruz, que é o símbolo da saúde. Azul, inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas. Tomem cuidado, tem gente falando aí que azul também é para delimitar locais de tráfego de veículos específicos, como por exemplo, veículos de emergência, né? Veículos, ambulância da polícia militar, polícia civil, órgãos de fiscalização, né? Não, tá? Não existe a pintura azul para demarcação de faixas exclusivas. Não existe. No manual de fiscalização da Senatran, a única função da cor azul é inscrever os símbolos em áreas especiais. Então, o símbolo do idoso, né, que agora é mais 70, o símbolo da pessoa com deficiência, ok? Somente esses aí, tá bom? Por fim, a cor preta, que na verdade ela não é uma cor, ela é utilizada para dar o contraste, às vezes em pavimentos,
são realizados aí por algumas concessionárias que prestam o serviço de pavimentação e os pavimentos são feitos em concreto. E aí a cor do pavimento ela fica clara, ela não é aquele feito com piche que fica preto. Na hora que vai fazer a sinalização horizontal, vai pintar ali, principalmente as linhas, as cores brancas, né? Elas somem nesse concreto branco. A partir daí, então, é necessário fazer um contorno preto para que dá o realce no branco. Da mesma maneira como foi feito aqui no slide. Observe, então, que você consegue ler você lê o texto, você consegue ler o texto do slide, porque a borda do texto todo está em preto, né? Ok? Por isso, então, que se pinta a borda, né, em preto para dar o contraste e a gente conseguir ver o que está escrito ou o que está sinalizado na via. Então são as 5 cores, né? Branca, amarela, vermelha, azul e preta. Classificação da sinalização horizontal. Elas são classificadas em marcas longitudinais. Essas marcas elas separam e ordenam as correntes de tráfego. Então são as marcas que são desenhadas, são pintadas no mesmo trajeto da via, tá? Muito bem. Marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de pedestres, como por exemplo, a faixa de pedestre, a faixa de retenção. São marcas que cortam o trajeto da pista. Por isso que elas são chamadas de transversais. Marcas de canalização. As marcas de canalização, elas orientam os fluxos de tráfego em uma via. Elas são utilizadas para direcionar. Se eu estou vindo numa via e eu vejo uma marca de canalização, eu não posso circular em cima dela. Eu tenho que desviar da marca de canalização. E o fato de eu desviar dela me direciona para outro fluxo. Eu sou obrigado. Inclusive, é infração de trânsito circular nas marcas de canalização, parar nas marcas de canalização e estacionar nas marcas de canalização. Tudo bem? Então, essa a finalidade das marcas de canalização e eu devo obedecer. Marcas de delimitação e controle de parada ou estacionamento. São as marcas que delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado a parada ou o estacionamento de veículos na via. Então vamos lá, são essas marcas que são pintadas ou no pavimento, por exemplo, quando eu vou ali com o veículo estacionar em uma vaga de rotativa, né, uma vaga rotativa, que eu tenho que usar ali o parquímetro. Não está pintado ali todo o desenho ali, um espaço do veículo? Não está demarcado ali onde é a vaga? Está. Então ele está delimitando ali onde que eu posso parar. Porque cada veículo vai ali no seu espaço. Onde ficam as motocicletas, onde ficam os taxistas, tudo isso na cor branca. E na cor amarela é quando se pinta o meio-fio, que ali não pode parar. Dissemos já o exemplo, por exemplo, do lugar ali do transporte público coletivo, que não há necessidade de placas, né? Agora, quando é um estacionamento que é proibido parar e estacionar ali em qualquer outra situação da via, aí é pintado de amarelo meio-fio, por exemplo, nas esquinas, né? Então sabemos que os veículos devem parar no mínimo 5 metros, né? No mínimo, né? Então passou de 5 metros para menos, para perto da esquina do cruzamento, já serei autuado. Então pinta-se ali, né, no cruzamento, ali na esquina, como chamamos, pinta-se de amarelo. Tudo bem? Porque ali é proibido parar e estacionar, ok? E as inscrições no pavimento, né? As inscrições no pavimento são para melhorar a percepção do condutor quanto às características de utilização da via, como, por exemplo, pare, devagar escola, a tantos metros, né? Jó? Então são a classificação da sinalização horizontal. Fechando então a sinalização horizontal, também não vamos mostrar aqui sinalização por sinalização, não tem essa necessidade. Vamos partir então agora para a sinalização auxiliar.
São elementos aplicados na via ou em obstáculos próximos a ela com o objetivo de tornar mais eficiente e segura a operação do trânsito. Observem o conceito, né? Elementos aplicados na via, não são marcas viárias pintadas. Tomem cuidado em não confundir sinalização auxiliar com sinalização horizontal nesse conceito. Sua função é proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo, obras, serviços e eventos que possam comprometer a segurança viária. Veremos aqui então as suas subdivisões, né, ou funções específicas. Incrementar a visibilidade da sinalização, do alinhamento da via e dos obstáculos à circulação. Por exemplo, as taxas que são colocadas, né, em cima da sinalização horizontal ali, tanto da linha de bordo numa rodovia ou também da faixa contínua ou da faixa tracejada que separa os fluxos de tráfego, elas servem ali então para incrementar a visibilidade, para eu ver com mais clareza aquela sinalização do alinhamento. Reduzir a velocidade do trânsito, por exemplo, a lombada, né? A lombada, ela serve para reduzir a velocidade do trânsito. Aqui chamamos de quebra-mola, né? Então a lombada, ela é chamada de obstáculo transversal, né? O nome correto dela. Ela é feita ali para reduzir a velocidade do trânsito. Alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial em caráter permanente ou temporário. Por exemplo, cone, tambor, cavalete, tá? São utilizados faixas, né? Existem umas plotagens também que são colocadas ali para direcionar, são chamados de sinais de perigo, né? Então, sinais de alerta. Tem um obstáculo, por exemplo, ali tem um poste, tem uma entrada de uma ponte ou de um túnel. Aí as bordas do túnel, a borda da ponte ali, é colocado essa plotagem, né? São feitas de material refletivo, que quando o farol do meu veículo bate, ele reflete ali, para eu ter a ideia ali, que ali é um lugar de perigo potencial, então eu tenho que tomar um certo cuidado, reduzir a velocidade. Reduzir os sinistros e minimizar sua severidade, já todas elas, né, acabam que cumprem essa função. Fornecer proteção aos usuários da vida, ocupação lindeira, também, né, todas essas sinalizações, inclusive até as outras também cumprem com essa função. E por fim, controlar o acesso de veículos em determinadas vias, áreas e passagens de nível. Tá? Então são essas aí as funções específicas da sinalização auxiliar e de obras. São divididos em 10 conjuntos distintos de acordo com suas funções. Dispositivos delimitadores, que vão delimitar espaços, barreiras anti-ofuscamento e acústica, dispositivos de canalização, dispositivos de proteção para pedestres ou ciclistas, dispositivos de sinalização de alerta, dispositivos luminosos, alterações nas características do pavimento, dispositivos de uso temporário, dispositivos de contenção veicular e, por fim, dispositivos de controle de acesso. Estudo da sinalização auxiliar, só para a gente ver aqui algumas, né? Então nós temos aqui o cone, a barreira, o cilindro, né? O tambor, tá? Que são sinalizações auxiliares. Sinalização semafórica. É um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas, acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. Pessoal, sinalização semafórica, eu só quero trazer aqui para vocês uma importante informação, que é a questão das suas subdivisões, né? A sinalização semafórica, ela é subdividida em sinalização de regulamentação e sinalização de advertência. Poucos sabem dessa informação e é importante você, motorista profissional, entender. A função da sinalização semafórica de regulamentação é de efetuar o controle do trânsito numa interseção, né? Sabemos que as interseções, né, em sua maioria são cruzamentos ou seção de via, né?
um pedaço da via através de indicações luminosas. Alternando. O que é alternar, pessoal? O direito de passagem. Uma hora vai você, uma hora vai eles aqui. Uma hora vai eles aqui, uma hora vai você. Tá? Alternando o direito de passagem dos vários fluxos, tanto de veículos quanto de pedestres. Essa é a sinalização semafórica de regulamentação. Já a sinalização semafórica de advertência é outra. Tem a função de advertir sobre a existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com segurança. É aquela sinalização que ela é um foco só de amarelo. E a partir daí ela é colocada, por exemplo, em saídas de veículos de grande porte, como locais de usinas de cana-de-açúcar, que saem os veículos ali, né, que transportam a cana, ou de eucalipto, certo? Ou locais de chegada em pedágios, também tem a sinalização de advertência. Então são locais que têm obstáculo ou têm situações perigosas, as quais há necessidade de redução da velocidade. Tudo bem? Não é, e não confundam com o semáforo de regulamentação quando está desligado e fica só o foco amarelo piscando. Não. Aquele semáforo ele continua sendo um semáforo de regulamentação, porém está desligado. O semáforo de advertência é um foco só. E ele está nesses lugares específicos. Vamos aqui, para que a gente entenda bem. Olha lá, essa é o semáforo de regulamentação. Ele tem 3 cores, vermelho, amarelo e verde. E aí eu vou abrir mais um detalhe importante. Vamos ver aqui o que significa o amarelo. Indica o término do direito de passagem. Se eu perguntar para qualquer motorista qual o significado da cor amarela, ele me responde: atenção. E não é atenção, senhores. Indica o término do direito de passagem. Isso está escrito no Manual de Sinalização do Senatran. E qual é a ação do usuário na via? O condutor deve, não é pode, é deve, de dever. Deve parar o veículo salvo, se não for possível, imobilizá-lo em condições de segurança. Mas para que aconteça uma situação de frenagem que eu vou desrespeitar as condições de segurança, significa que eu já estaria imprimindo uma velocidade errada no meu veículo, acima da velocidade. Porque se eu vou a uma velocidade da via urbana, no máximo eu estarei a 60 km por hora. Algumas cidades a 50 km por hora, em alguns locais a 40 km por hora. E nessa velocidade, senhores, na hora que o foco muda para amarelo, eu tenho total condições de frear o meu veículo, segurando, observando as condições de segurança, para que nenhum veículo bata na minha traseira. Ou eu freie, derrape, ou aconteça alguma situação. Para que um veículo venha e o sinal mude o foco e fique amarelo, e ele fala: ai meu Deus, eu vou ter que ir porque senão eu vou bater. É porque esse veículo já vinha correndo e ele já vinha desrespeitando a velocidade da via. Reflita sobre isso e pense nisso, você, motorista profissional. Lembrando que você está transportando passageiros. E uma frenagem com passageiros, né, não é uma frenagem, vamos dizer assim, num veículo pequeno de 5 lugares, todos sentados. É diferente. Um veículo de transporte coletivo de passageiros, vocês sabem do que eu estou falando, até para frear, para passar sobre um obstáculo, um quebra-mola, existe uma redução quase que completa. Não é verdade? Então, senhores, vamos atentar para a questão do foco amarelo. Toda vez que eu me aproximar de um cruzamento, semaforizado ou não,
eu já devo diminuir a velocidade? É um requisito, é uma conduta prevista nas regras e normas de circulação. Falaremos disso nas próximas aulas. E aí, no momento que o foco fica amarelo, eu já tenho, vamos dizer assim, todo um tempo, toda uma previsão para frear o meu veículo em condições de segurança, certo? Lembrando também que existem procedimentos, né, para que eu observe veículos que vêm atrás de mim correndo muito, para evitar a batida na traseira. Vamos seguir em frente? E aí trazemos então aqui o semáforo de advertência, né? E observe então que a ação do usuário é reduzir a velocidade e observar as normas de circulação e conduta. E é somente um foco, tá bom? Sinalização sonora. Os sinais sonoros são os representados pelos silvos do apito do agente de trânsito e somente podem ser utilizados em conjunto com os gestos, existindo uma padronização de significados. Trago aqui então a padronização dos significados dos silvos sonoros. Um silvo breve siga, 2 silvos breve pare, um silvo longo diminua a velocidade. Isso aqui, pessoal, é importante você memorizar, porque no momento que você está ali no trânsito, é importante que você entenda o que o agente está comunicando com você. Lembrando que o agente, quando utilizar o silvo sonoro, o silvo do apito, ele vai fazer o gesto também. E aí a gente chega então nos gestos do agente de fiscalização, né, que são correspondentes a movimentos convencionais de braço para orientar e indicar o direito de passagem dos veículos, certo? Vamos ver então. É importante aqui novamente falar assim, a sinalização dos agentes prevalece sobre as regras de circulação e as normas definidas. Lembra que nós falamos lá na ordem de prevalência? Então, o gesto do agente está acima de tudo. A ordem do agente está acima de tudo. Veremos aqui então quais são. Braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, cruzamentos, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar, eles podem seguir em frente. Braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Então, os veículos que estão vindo na direção do agente, tanto do lado direito dele quanto do lado esquerdo, mas na direção dele, e os que estão atrás dele, também que estão vindo na direção dele, os da frente e os de trás, devem parar a esse sinal. Braço levantado com o movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Significado, ordem de seguir. Lembrando que esse gesto, essa ação, é seguida pelo silvo breve, um silvo breve. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Significado, ordem de diminuição da velocidade. Lembrando que esse gesto também é seguido pelo um silvo longo. Um silvo longo. Diminuição da velocidade. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente, do lado do trânsito a que se destina. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o seu sentido de deslocamento. Então aqui sim, aí já é válido. Se ele levantou o braço esquerdo, então os veículos que vêm à direita desse agente vão parar. Se ele levantou, o braço direito, aí os veículos que vêm à esquerda dele vão parar. Tudo bem? Muito bem. E por fim, braço estendido horizontalmente agitando uma luz vermelha para o determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Finalizando, gestos dos condutores são movimentos convencionais de braço adotados exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada. Veículos de transporte coletivo de passageiros, nós observamos muito que o motorista ele dá a seta, principalmente os que são articulados, às vezes biarticulados ou triarticulados. O motorista vai entrar numa rotatória, ele vai fazer uma curva, ele tem que abrir para fazer essa curva, essa conversão, ele tem que abrir.
E aí, nesse momento, a gente observa, às vezes, o motorista, principalmente quando é pro lado esquerdo, porque pro lado direito fica difícil ele fazer, né? Mas pro lado esquerdo, que é o lado onde ele está sentado ali, ele põe o braço para fora e sinaliza que ele está fazendo ali uma conversão à esquerda. É muito importante, porque isso, às vezes não, nós chamamos de dobrar, né? Dobrar a informação. Porque às vezes o motociclista, às vezes o ciclista, às vezes o pedestre, às vezes o rapaz no patinete, ele não viu a sinalização do veículo. E no momento que o motorista coloca ali o braço para fora e sinaliza que vai virar à esquerda, vai fazer uma conversão à esquerda, né? Aí esse usuário ele se atenta, né? E deve frear o veículo dele e esperar o veículo de transporte coletivo terminar todo o movimento. Então, como nós dissemos aqui, conversão à esquerda, braço esquerdo sem movimento, apontado em linha reta para a esquerda, ok? Braço, conversão à direita, braço esquerdo sem movimento, com a mão e o antebraço levantados. E por fim, diminua a marcha, braço esquerdo estendido, movimentado para cima e para baixo várias vezes. Terminamos aqui, pessoal, sobre a sinalização de trânsito. Aula 2, seguimos em frente. Na próxima aula falaremos aí sobre infrações, penalidades e crimes de trânsito, aula 3. Certo? Não desanimem, seguem com a gente aqui. Um grande abraço.